Paz do Senhor, irmãos, esteja com todos vocês e a misericórdia de Deus e muita sabedoria. O dia de hoje, para quem não me conhece, eu sou a B. Domiciano e sou psicanalista integrativa, psicopedagoga clínica e terapeuta holística cristã, baseada nos fundamentos de Freud. Nós refletimos baseada nos fundamentos de Freud e nos fundamentos cristãos. Os de Freud são os humanos e o cristão de Jesus Cristo, que é o nosso melhor terapeuta. Nós estudamos, fizemos 4 reflexões, hoje a 4ª reflexão. A primeira reflexão, nós refletimos sobre o despertar da consciência, que Freud nos coloca como se fosse a nossa mente um porão cheio de entulhos, e que a gente vai fazer uma limpeza nesses entulhos e passar para o andar de cima, que é o andar da consciência, quando nós temos certeza de quem nós somos, o que gostamos, quais as nossas motivações, quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, quais são as nossas habilidades. Isso é a autopercepção. Depois nós estudamos, refletimos sobre a motivação, mas as motivações negativas, aquelas coisas que nós fazemos que não queremos fazer. Tipo, exageramos no alimentar, no comer, no beber, preguiça de fazer um exercício, as motivações negativas. Depois, nós estudamos sobre a terapia da interiorização, buscar a autopercepção, o autoconhecimento, a autoconfiança, treinar as habilidades, também tentar buscar a superação daquilo que não está de acordo com o que nós desejamos, mas nós temos que aprender a superação. Então, nós, hoje, dos 21 dias, como Daniel orou 21 dias, nós também, a ciência até explica que os 21 dias são necessários para que a gente tenha hábitos constantes, aquelas rotinas virem rotinas, nós temos que fazer aquilo durante 21 dias. Então, nesse caso de hoje, a nossa reflexão será sobre a consistência, ser coerente com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós queremos como metas específicas para o dia a dia. É desenvolver a nossa força de vontade. Qual que é a nossa força de vontade? O que eu desejo para a minha vida pessoal? Nós aprendemos a ser realista. Ser realista é saber o que realmente eu posso fazer por mim. O que eu quero? Não vou tentar uma coisa que está totalmente fora da minha realidade. Quando eu entrei para a Previdência, eu queria passar na Previdência Social. Então, era dentro da minha realidade. Eu estudava, trabalhava, dava aula de matemática e estudava, tirava 2 horas na parte da tarde, depois na parte da noite para estudar. Então, é dentro da minha realidade que eu queria. Porque eu queria um emprego que fosse meio expediente para me poder fazer as outras coisas que eu gostava fora daquele horário. Tocar na igreja, estudar outras coisas. Eu era psicopedagoga, queria trabalhar com psicopedagoga, com musicoterapia. Eu queria dentro da minha realidade, quer dizer, um horário de um trabalho público que fosse meio expediente, que eu pudesse ter outro horário para fazer as coisas que eu gostava. Então, essa teria que ser realista. Também ser coerente com aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala, ser coerente. Às vezes a gente fala uma coisa, faz outra. Eu vou amanhã vou para academia. Aí não vai dormir. Então, ser coerente, ser uma consistência. Para a gente buscar essa consistência, a gente precisa trabalhar em cima dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, das nossas atividades, aprender a planejar, fazer um planejamento de horário,
fazer planejamento do que eu quero, se possível até escrever à noite para o dia seguinte, vou fazer um planejamento. Eu tenho tanto de horas para fazer isso, 2 horas para fazer aquilo. Eu sempre gosto de uma em uma hora fazer alguma determinada coisa. Mesmo quando eu trabalhava na Previdência, eu tinha o horário para fazer isso, fazer os processos, atender o público, fazer alguma coisa. Às vezes ficava até depois do horário, que era 7 horas, eu trabalhava de meio-dia às 7, de 1 às 7, e depois das 7 eu ficava por conta até, depois do horário, de estudar alguma coisa pessoal, para mim, que poderia ser útil também para o trabalho. Ser coerente com essas duas coisas. Então, também tem que desenvolver força de vontade. Tudo na vida tem que ter força de vontade. Quando a gente vai aprender alguma coisa, o nosso cérebro, ele aprende por repetição. A ciência explica isso, a neurociência, que o nosso cérebro, ele só aprende por repetição. Não adianta a gente pegar alguma coisa e escrever só uma vez que vai aprender, que não, é uma repetição. O cérebro vai repetindo. Quando eu formei em matemática, eu gostava muito de matemática. Então, o professor ensinava que toda vez que você fosse fazer um exercício, pegasse o enunciado do exercício, escrevia o enunciado umas 3 vezes e fazia o exercício umas 3 vezes. Porque quando a gente aprende por repetição, a gente vê aquele enunciado, quando você via um outro exercício parecido com aquele, o seu cérebro lembrava que aquele exercício era parecido com aquele outro exercício. Conclusão, eu gostava tanto de matemática, mas não era nenhuma gênia, mas era porque aquele momento de repetição me fazia ver que a matemática não era tão difícil assim, como as pessoas achavam que matemática era difícil. Mesma coisa aconteceu com a música. Quando eu fui aprender a tocar, eu ficava repetindo, vendia umas revistinhas, pegava aquelas revistinhas e ficava repetindo o que estava lá na revistinha. Tinha as posições, fazia aquelas posições e repetindo o ritmo. E aquela repetição é que faz a consistência daquilo que a gente quer. A gente vai repetindo, repetindo, repetindo. É um processo. É um processo para poder atingir os resultados. Tem um problema, depois do problema tem a causa daquele problema, por que eu não estou conseguindo aprender? Claro, não está estudando, não está repetindo, e a solução. Então, quando a gente vai repetindo, a gente busca a solução, porque vai acostumando a ser coerente com aquilo que a gente deseja. Aprenda a ser grato, porque ser grato, lembrar que Deus, ele é generoso com a gente que às vezes não percebe. Mas até no caos, até nas coisas ruins, a gente tira muito proveito daquilo que é negativo. Observa alguma coisa negativa que acontece. Se você parar, aceitar, primeira coisa, aceitar. Depois esperar com paciência no Senhor. Espera com paciência. Depois identifica aquele problema. Se aquele problema está ligado a você ou está ligado ao outro. Se tiver ligado ao outro, você blinda o seu pensamento e o seu sentimento. E faz daquele caos alguma bênção, faz daquele caos alguma coisa que pode te beneficiar. Às vezes, a mãe tem filhos com síndrome de Down, autista, ou TDAH, que é o hiperativo, e a mãe fica desesperada porque não sabe lidar com aquele problema. Mas o que acontece com aquele transtorno, né? Na verdade, é um transtorno. Se a mãe começar a buscar conhecimento, ela vai ter uma consistência, ela vai observar que eles têm um padrão de comportamento sempre igual. Comportamento sempre igual. Então, diante daquele comportamento, ela vai poder ter uma consistência, uma coerência para sempre saber lidar com aquela criança que tem aquela deficiência, aquele transtorno, até a dificuldade de aprendizagem. Ela vai poder arrumar caminhos que defina metas específicas para aquele dia a dia da criança. Haja de acordo com o que você fala, tenha rotinas para atingir resultados.
Não adianta a gente cada dia fazer uma coisa diferente para atingir o mesmo resultado. Digamos aqui, eu quero aprender a tocar, alguém quer aprender a tocar uma música. Aí hoje a pessoa pega no instrumento, amanhã não pega, depois da manhã não pega. Às vezes é necessário até pouco tempo. Se você pegar 15 minutos todo dia para tocar o instrumento, você no final vai obter resultados. Vai falar, olha, não é tão difícil assim. Porque você conseguiu atingir aquela rotina, aquela consistência, aquela coerência com o que você faz. Começa dando pequenos passos. Dá pequenos passos. Coloca o instrumento perto de você, se for o caso do instrumento. Se for o caso de ler, coloca o livro perto de você. Leve o livro na bolsa, se for o caso para estudar. E vai tentando. Quando eu fazia muitas especializações, ainda era aquelas fitas, aquelas DVDs. Vinham os cursos, era online, mas vinham os DVDs. Vinha apostila física e vinha os DVDs. Para você estudar aquele DVD, você tinha que colocar ele para poder você ouvir. Ou ver, né? Porque ele era vídeo. O que eu fazia? Eu pedia um menino da Lan House para passar ele para mim para MP3. E eu colocava no ouvido, em todos os momentos que eu estava fazendo caminhada na academia, ou indo andando na rua, ou no serviço no final do expediente, eu colocava o DVD e ia escutando várias vezes, repetindo, 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 que aí aprendia aquela matéria, pronto, aquela matéria aprendia ouvindo. Então era o que? Era uma consistência, todo dia fazia a mesma coisa. Chegava matéria nova, pegava, pedia o menino para passar para MP3, botava no ouvido e ia estudando aquela matéria, estudando, estudando, estudando. Às vezes você, para também ter uma consistência, uma coerência naquilo que você quer para sua autotransformação, talvez às vezes é necessário sacrifícios. Eu me lembro quando eu estudava, às vezes tinha que acordar 5 horas da manhã para ir estudar, porque eu fazia 2 cursos, um à noite e um de manhã, então eu dividia o horário, parte da manhã para estudar um curso, e às vezes dava 18 matérias num dia, de tanta matéria, porque de 2 cursos. Então, na parte da manhã, eu acordava 5 horas, bem cedinho, 4 horas, e ficava estudando, porque eu precisava ter aquele horário da manhã para estudar para uma prova, e a parte da tarde para estudar para outra. Então, a gente tem que ter uma consistência, a gente tem que fazer sacrifício. Existe tudo na vida, exige um pouco de sacrifício. Ter algumas renúncias, parar para poder descansar um pouco, ter também momentos que a gente sabe que não está bem para fazer aquilo, muda de atitude, muda de comportamento. Não está bom esse lugar, não está bom isso que eu estou fazendo. Tenta encontrar outro caminho. Então, a consistência é que vai te levar para você atingir os resultados que você deseja. Pode ser profissional, pessoal, de autorrealização, de autotransformação. Então, nós temos que eliminar os pensamentos negativos. Quando os pensamentos negativos chegarem, o que nós podemos fazer? Perceber a autopercepção. A autopercepção que observa que você está com pensamento negativo e busque uma coisa que te eleva. Busque um local para você estar em contato com pessoas positivas, ou estar num lugar onde tem oração, onde tem louvor, coloca uma música para você ouvir, que te agrada. Saia daquele estado negativo, porque o estado negativo, ele abaixa a nossa autoestima. Ele tende a tirar a gente do foco, do merecimento que Deus nos deu. Então, a solução é buscar ação, sempre buscar ação, mas sempre perceber a autopercepção para você ter uma autoconfiança. Acredite na sua fé, acredite em você, acredite que existe um Deus que pode te ajudar e vai te ajudar. Acredite que você é o que representa a sua fé. Se você tem fé, você vai fazer aquilo que você deseja e vai conseguir. Acredite, eu posso, eu quero, eu desejo e vou conseguir.
Então, faça a sua parte. Deus, ele é o nosso sócio, Jesus Cristo, o nosso terapeuta, ele é o nosso sócio com 50%. 50% é a nossa parte e a outra 50%, Jesus pode contar com ele que ele vai estar ali. Mas a parte prática somos nós que temos que fazer. E ele é o orientador, aquele que nos dá direção, que nos conduz ao caminho melhor. Às vezes nós estamos indo para um caminho mais difícil. Fala, o Senhor, me dá a direção aqui, me mostra um caminho mais fácil para poder atingir isso aqui. E aí Deus espera no Senhor que Ele vai te orientar. Aguarda com paciência que Ele vai te mostrar o melhor caminho para a sua autotransformação, que são os nossos 21 dias. Muitas promessas o Senhor tem para nós. E nós vamos conseguir definir todas essas promessas, essas metas que Ele tem para nós. Tem um pensamento que eu gosto e deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu falei do cérebro, né? Que o cérebro aprende por repetição. A gente precisa repetir sempre. Fazer algo por um dia. Cada dia você faz algo por um dia. E refaz aquele algo no dia seguinte. Então, sempre repetindo. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente tem que repetir todo dia a mesma coisa. Passa a marcha, primeira, segunda, terceira. E vai repetindo. Quando vai tocar, a mesma coisa. Quando vai nadar, a mesma coisa. Tudo é por repetição. Deus não é um Deus que daria privilégios para um filho dele, não daria para outro. Todos nós temos a capacidade e as habilidades iguais. Cabe a cada um buscar o seu desejo, o seu interesse e a sua finalidade. Qual o seu propósito, qual a sua missão para você conseguir realizar aquele seu propósito de vida, a sua missão. Tem um pensamento que ele é pesado, mas ele faz a gente refletir. A vida é uma professora severa. Primeiro ela passa a lição, depois ela ensina. Então, lembre-se que a vida é uma professora severa. Fagner, ele tinha naquele tempo do disco grande, ele tinha um disco que chamava lá em cima Revelação. E lá no cantinho tinha um cantinho que dizia assim: quem viver chorará. Então, se você parar para refletir, você vê que a criança, quando nasce, a primeira coisa que ela faz, ela chora. A primeira coisa que nós fazemos é chorar. Porque, na verdade, a vida é um vale de lágrimas. Mas, conforme diz a oração lá, que no vale de lágrimas, nós estamos num vale de lágrimas. Mas que Jesus, terapeuta, ele prometeu aos apóstolos que não nos deixaria órfãos. Então, nós não somos órfãos. Nós temos um Jesus terapeuta que está dentro de nós, nem precisa de estar fora de nós, ele está dentro de nós, nos orientando, nos fortalecendo, nos ensinando, nos protegendo, porque o mal veio para matar, roubar e destruir. Por isso é preciso vigiar e orar. Não é orar e vigiar, nós precisamos vigiar e orar. Vigiar o ouvir, vigiar o falar, vigiar o ver, vigiar o sentir e até o olfato. Quantas coisas acontecem porque alguém joga lá um cheiro para a pessoa desmaiar. Então é preciso vigiar e orar e buscar no Senhor sempre, porque Ele é o Jesus terapeuta. A nossa terapia holística, ela trabalha corpo, mente, espírito e psique, baseado nos fundamentos de Freud e baseado nos fundamentos de Jesus Cristo, porque sozinhos não conseguimos a vitória. As promessas de Jesus são inúmeras, mas só conseguimos o livre-arbítrio, né? Somos livres para as escolhas, mas para escolher as escolhas certas, porque às vezes Deus fala no nosso íntimo
as coisas que nós devemos fazer, mas nós não percebemos que a intuição é quando Jesus fala com a gente e deixamos a intuição passar e perdemos muitas vezes as melhores promessas que Jesus tem para a gente. Desenvolva então a sua força de vontade para o dia a dia. Se estiver desanimado, busque no Senhor. Senhor, me anime, me dê ânimo, me dá vontade de realizar algo para deixar aí meu legado, meu ensinamento, que tudo aquilo que nós aprendemos nós não vamos levar para lugar nenhum. Então é necessário que fique aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e caso vocês tenham gostado desse vídeo, das orientações da autotransformação, por favor, dê um like aí e inscreva no canal, porque nós precisamos cada dia passar aquilo que nós aprendemos para outras pessoas. Tenho certeza, se tocar no seu coração aquilo que você ouviu e tirou como algo significativo, algo relevante para a sua vida, para seu dia a dia, para sua rotina, você vai transformar isso para compartilhar com outras pessoas, se você sentir no seu coração. Fiquem com Deus, saiba que Deus é o Deus do impossível. Ele está todos os dias falando com a gente no silêncio, falando com a gente no nosso pensamento, falando com a gente através de pessoas que são anjos, pessoas boas que aparecem no nosso caminho, que são pessoas boas. Observem, vigiai e orai, mas observe quando Deus falar com você através da sua intuição. Deus fala com você quando alguma coisa vai acontecer, Ele fala com você. Perceba essa fala dele, esse silenciamento que nós temos dentro de nós, que Deus fala. Cuidado, cuidado, vigia, vigia, orai e vigiai. Vigiai e orai. Tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima reflexão.